pelo pônei. Mauricião, vai colhendo imagens do pônei. Nós fizemos um vídeo aí da participação do Gnomo, e como o assunto é Gnomo Pônei, eu acho que vale a pena. Primeiro ponto, enquanto o Maurício pesquisa lá. O que vocês acharam desse menino de 19 anos, Guilherme Gnomo, competindo pela primeira vez na NPC? Ele já competiu uma vez na vida dele, naquela SPFF. Eu acho que ele participou do Ponche Classic. E agora ele realmente competindo na NPC. Ele não pôde participar da juvenil, porque não teve. Não é cultura ter campeonato júnior na NPC, então ele também não participou. Ele participou com atletas de todas as idades, na categoria estreantes e novice. Na estreantes ele ficou em primeiro colocado, na novice ele ficou em segundo e na sênior ele ficou em quarto. Você assistiu o Gnomo? Sim. E aí, Etinho? Gostei bastante, fiquei muito impressionado com ele. Para a idade, ele está com um shape perfeito, né? A maturidade dele não é normal para a idade dele. Então eu gostei bastante do que ele apresentou no palco, achei justíssimo as colocações, né? Inclusive contra o pônei também. O que eu acho interessante do Gnomo, inclusive eu que cheguei a conversar com o Térix sobre ele, é que ele tem um futuro muito grande, porque se ele está com 19 anos e apresentando o nível que ele apresentou, porque assim, muitos caras da idade dele acabam competindo, mas não mostrando tanta qualidade. Então eu particularmente gostei bastante do Gnomo nos palcos. Jorlan. Também. Tive a oportunidade, né, o prazer de passar a coreografia com ele, né, ver todo o interesse, isso me chamou muita atenção. Todo mundo, eu não posso falar que ninguém é desinteressado, mas se eu posso falar que teve um mais interessado, acho que foi o Gnomo, de acertar, de tentar aprender, né, a pose, até estando junto comigo. Ele não foi aquele menino de ficar toda hora puxando no meu braço, pô, vamos lá me ensinar. Mas quando a gente estava treinando, ele era o que estava mais, assim, focado em mim, sabe? Né, prestando atenção, e eu passava com ele. Teve um dia que a gente passou aqui na academia a coreografia, tipo, 6, 8 vezes, mais ou menos. E na dieta apertada. E à noite. E à noite. Então, e ele sem reclamar. E eu falei assim, não, é isso aí que eu quero ver, porque não adianta só um querer. Na verdade, ele tem que querer mais do que eu. E eu vi isso. E ele deu show na coreografia. Jorlan, parabéns pelo trabalho que você fez com ele na coreografia. Volta um pouquinho, Maurício. Valeu. A galera tá assistindo o que a gente tá colocando na tela? Agora tá na tela. Tá na tela? Legal. Júlio, teu neto. Se ele é meu filho, ele é teu neto. Eu vou fazer alguns comentários técnicos sobre o Gnomo. Muito se observa na melhora do frame do Gnomo. Ele conseguiu perder bastante gordura em todo o corpo. E isso evidenciou que ele tinha uma cintura muito mais fina do que parecia ter. E essa foi a grande diferença que gerou um impacto visual. Quando a cintura ficou muito amarrada, deixou muito evidente a cintura escapular, e ele já tem ventres arredondados nas pernas. Ele tem um dorsal que é completo, ele precisa de mais volume, mas ele tem um desenvolvimento homogêneo em toda a parte de trás do corpo. Isso faz com que o Gnomo tenha uma margem de sobra para poder estar desenvolvendo um físico muito proporcional aos 20 anos. E isso vai, com certeza, ser um diferencial em toda a carreira dele, porque ele realmente tem tudo para ser um 212 de altíssimo padrão, levando em consideração frame, idade e altura. Sim. Eu achei o Guilherme Gnomo excelente. Renato, era emocionante ver um menino que se empenha, que aceita os puxões de orelha, que sonha em ser o melhor e trabalha duro para isso. E eu tenho que citar aqui qual que é a principal qualidade desse rapaz: fidelidade. Esse cara, ele é fiel aos princípios que foram passados pelos pais. E ele segue isso com unhas e dentes. Então é muito bonito de ver todo o afeto que ele tem por você e a admiração que ele traz, não só por você, por mim também,
é de dar gosto. Então, trabalhar com gente que gosta da gente é realmente muito prazeroso. Meus parabéns, Guilherme Gnomo. Você estava incrível. Caráter, índole. Segura aí, Mauricião, por favor. Caráter, índole, um carisma, uma doçura, uma bondade. E, além de tudo, genética. Quem estava do nosso lado era Eduardo Correia, referência na categoria 212, que é a categoria que se encaixa no futuro do Gnomo. Eduardo Correia ficou impressionado com o físico do Gnomo. Disse que ele tem uma estrutura perfeita para a categoria 212, isso em relação à estrutura óssea e à altura. Ficou admirado da qualidade muscular dele, ficou admirado da linha de cintura que ele apresentou e disse: esse menino, daqui 2 anos, estará incrível. Não precisa mais do que 2 anos. Daqui 2 anos, esse menino estará incrível. Eu vou mais longe. 2 anos ele está incrível, 3 anos ele dominou todo o cenário aqui. 3 anos ele está pegando todo mundo aqui, certeza. Se ele trabalhar igual ele está trabalhando, daqui 3 anos nós teremos um Gnomo com cerca de 96 quilos, completamente competitivo com os atletas mais pesados que existirem no cenário amador. E com 21 anos. Com 21 anos. Ô, Júlio, e eu faço uma projeção, quando eu olho ele, eu já tento imaginar ele com 25 anos. Que é um momento que muitos atletas estão decolando, né? Sim. E aí você vê ele com 19, aí você pensa assim, ele tem mais 6 anos. Você para e pensa assim, esse moleque com 25 anos de idade, provavelmente já vai estar entre os prós, se continuar assim. O único conselho que eu dei pra ele: continue escutando quem realmente está do seu lado. Se você fizer isso, você tem condição de chegar no Olímpia. E ser constante. Constância. Né? Porque foi quando eu disse nessa questão, espero que todos levem para sua casa o que está sendo aprendido na casa dos campeões. É você continuar a mesma rotina, manter o mesmo foco, a mesma responsabilidade, a mesma preocupação para o ano que vem, para o próximo, e para o próximo, e para o próximo. Porque o que eu analiso muito no cenário, às vezes nacional, às vezes até mundial, dependendo, é que o atleta ele é muito focado durante o período da competição. E depois desse período da competição, ele se dá o direito de relaxar. Mas o atleta que quer uma ascensão, que quer evolução, ele não tem o direito de relaxar. É assim que eu penso. Ele não tira férias. Ele não tem o porquê de tirar férias. Tira férias quando se aposenta. Tirar férias é atraso. Exato. Porque alguém não tirou férias. Não existe atleta em 6 meses. São Isso. 365 dias Exato. do ano. Né? Vamos lá. Eu quero saber, pônei versus gnomo. Muita gente questionou, dizendo que o gnomo estava mais condicionado e merecia ter vencido o nosso Royal Winkler em miniatura. Eita, mas eu adoro ver esse menino, cara. Olha ele posando. eu fiquei muito muita emocionado, classe. né? Isso aí é mérito do Jorlan. Jorlan, parabéns, Jorlan cara. trabalhou bonito as poses do garoto aí, ó. Ó, Saiu vai. o femoralzinho, tinha umas fibrinhas até saindo ali no glúteo, ó. Ó. Segurança pra posar. Segurança. Legal que o pônei passou por muita dificuldade, né? As pernas dele realmente precisam de mais trabalho. Foi a primeira vez que apresentou um nível de condicionamento desse, ele nunca tinha conseguido. Então, assim, as pessoas analisam o pônei como uma pessoa pequena. Se você for levar por esse ponto de vista, Renato, ele nunca teria volume para vencer uma competição. Agora, quando você coloca preenchimento dentro de uma estrutura, você vê que é difícil você pegar um atleta que seja tão preenchido quanto ele. Sim. Ele realmente é muito preenchido para a altura, galera. Ele tem 1,37 m e pesa 61 quilos. Vocês estão entendendo a diferença de proporção para o gnomo, que tem cerca de 1,65 e subiu com quanto, Renato? O gnomo subiu com 80. Com 80 quilos. Não, é fácil. Depois, o Maurício vai colocar imagens do pônei na sênior. Sim. Ele do lado dos caras com o peso dele. É isso aí. Então, assim, Aí vocês vão ver a desproporção. Vocês vão ver atletas finos contra um atleta extremamente musculoso. é muito músculo. E o gnomo realmente tinha uma textura de pele mais fina do que o pônei, porém o pônei tem muita
profundidade de corte, que é o que pede hoje a federação. Se a federação pedisse só textura de pele, vários atletas teriam A outra que ser federação era substituídos. muito disso. É. A outra federação gostava de um atleta bem depletado, bem fino, bem fibrado. Quanto mais fibra, melhor. Rosto caveirado, muito diurético. Ô Renato, eu vou fazer uma montagenzinha aqui rapidinho. Eu vou colocar a proporção do gnomo como se fosse na altura do pônei, como se fosse na altura do gnomo. Dá pra Coloca. fazer? Pra você, vou Mas fazer. olha que legal, o gnomo Você vai aumentar a comemorou- escala do gnomo, Isso. do pônei. Do pônei. Sabe o que é legal? O gnomo, ele comemorou a vitória do pônei. Olha lá, ó. Mas esse é o espírito esportivo, Renato. Eles moram juntos, eles são amigos, eles estão competindo num palco pelo mesmo sonho. Todos têm o direito de sonhar, de querer sonhar com o primeiro lugar, mas o respeito é sempre primordial para se ter uma competição justa. E aí a gente vê o fair play total dos dois. E o que eu queria falar é o seguinte. O Tamer, ele sempre fala que o bodybuilding tem 3 pilares. Que é, antes era falar do volume, mas hoje, como tem alguns caras que são baixos, eles mudaram para muscularidade, justamente porque eles fazem volume por altura. Eles chamam de muscularidade. Sim. O segundo seria simetria e proporção, que eles acabaram colocando num pilar só. E o terceiro é a definição. Então, no meu ponto de vista, e assim como o Tamer fala, se o atleta vencer 2 desses quesitos, ele leva. Então, acho que foi isso que aconteceu com o pônei. Não, eu queria... você colocou na escala, né? Ó, diferença de volume. Olha lá, ó. Pô, baita trabalho, hein, Mauricião? Parabéns. Isso é o nosso objetivo aqui no podcast, pessoal. Ajudar vocês a compreender um pouco melhor a visão do árbitro. Olha que trabalho incrível que o Maurício fez. Ele colocou os dois na mesma altura. Muitas pessoas falaram condicionamento. Julião, as pessoas precisam parar um pouco com essa palavra condicionamento. Todo atleta, quando ganha... mas o outro era mais condicionado. Gente, não é definição apenas que ganha campeonato. Não. É um campeonato de fisiculturismo. São 4 critérios determinantes. Principalmente na categoria bodybuilder. O bodybuilder tem que ser musculoso. Ainda na Men's Physique você pode até falar, mas o cara é mais condicionado, menos condicionado, mas o bodybuilder, se o cara não for musculoso, ele não é um bodybuilder. Então, e já vou deixar um gancho. Se a gente levar em consideração a categoria pônei versus gnomo, a gente tem o mesmo problema na categoria de 90 quilos, onde você tem o Léo contra um outro atleta que se sagrou campeão. O Léo era uma textura de pele melhor, mas a muscularidade do outro atleta ficou muito evidente no confronto. Isso foi decisivo para que os árbitros colocassem esse atleta em primeiro lugar e o Léo em segundo.